falar sobre adaptação. O pessoal tá me pedindo vários assuntos pequenininhos sobre o pós, né, da gravidez, e aí eu consegui juntar todos nesse tema adaptação. O primeiro assunto que você precisa ter em mente, bem fixado, se você estiver grávida, se você estiver pensando em ter um neném, é que você vai ter que se adaptar de alguma maneira. Às vezes pode ser todos esses assuntos nos quais eu vou falar, ou pode ser que apareçam outros assuntos que vai mudar toda a sua vida. Então tenha isso sempre em mente, que em algum momento você vai ter que fazer algum tipo de adaptação. Eu já tenho algumas experiências com a gestação da Valentina e com a gestação da Catarina. Então, eu tô pensando que essa vai ser um pouquinho mais fácil porque eu já sei como lidar com algumas dessas situações. Porém, nessa terceira gestação pode acontecer outras coisas que não aconteceram com a Valentina e a Catarina. Então a gente tem que ter sempre em mente que a gente vai ter que se adaptar a algum assunto de alguma forma, de algum jeito. Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 adaptações. Uma delas é o banho, a segunda é a troca de fraldas, a terceira vai ser a cólica e a quarta vai ser o sono. Primeiro, o banho. O banho foi algo que eu não fiz no começo. Eu precisei de ajuda do meu esposo para fazer. Na primeira semana, nos primeiros 10 dias foi ele que deu. E depois disso sempre tinha uma tia, uma prima, uma amiga vindo me ajudar com a Valentina no banho, porque eu tinha muito medo. No primeiro mês eu não dei banho na Valentina. Depois disso eu usei aquela prancha que eu já falei no outro vídeo, que você coloca ela na banheira e ela fica um pouquinho mais rasa, você pode basicamente deixar o bebê lá deitado. Então depois do primeiro mês eu tive a ajuda dessa prancha. Eu acho que se eu tivesse usado essa prancha antes, teria sido muito mais fácil para mim. Só que na segunda gestação, que foi a da Catarina, eu não usei nem a prancha nem a banheira porque a gente foi direto pro ofurô. Então foi super fácil com o ofurô pra mim, só que também eu demorei uns 10 dias para dar o primeiro banho na Catarina, porque eu ainda tinha medo de dar esse primeiro banho, porque o bebê estava bem molinho, até na maternidade. Nos 2 casos, quem deu o primeiro banho foi o André. O sabonete para banho que eu achei mais fácil era o líquido. Eu não gostava de dar banho com a barra, eu preferia o sabão líquido. E na primeira semana de vida do neném, a gente não passava o sabão nem na nossa mão e nem no corpo do neném, porque ele tem uma camada de proteção na pele que a gente achava legal colocar o sabão direto na água. Aí a água fazia aquela espuminha e a gente dava o banho no bebê com aquela água com um sabãozinho. E sem falar que isso também pode ajudar na alergia. Se a criança tiver alguma alergia e você já colocar direto na pele do neném o sabão, essa alergia pode ficar pior. Talvez se você colocar na água e ele ter alguma reação, a reação vai ser um pouquinho menor do que se você tiver o contato direto com a pele do bebê. Segundo assunto, a troca de fralda. Eu costumo brincar com as minhas amigas que depois que a gente tem bebê, a gente tem um curso intensivo de troca de fraldas. No da Valentina, a gente fez um curso de maternidade que ensinava a fazer várias coisas, a cuidar do bebê, tanto banho também eles ensinaram. E a troca de fralda, eu brinquei com o André depois, a gente não precisava ter feito aquele curso, porque a gente troca tanta fralda no começo, quando o bebê nasce, nos primeiros meses, que é um curso super intensivo de troca de fraldas. A primeira semana do bebê, a troca de fralda eu gostava de limpar com o algodão e com a água, porque também pelo fato da alergia. Eu acho que o bebê muito pequenininho, qualquer cheirinho, até mesmo os lenços umedecidos que são para recém-nascido, eu acho que tem um arominhazinho ali, sabe? Então eu prefiro limpar os primeiros 10 dias, a primeira semana, com algodão e com água morninha. Até também é legal porque com a água tá morninha, às vezes você não tem um aquecedor de lenço umedecido, então o lenço umedecido é geladinho para ir na pele do neném. Então o algodão com a água morna eu acho bem legal para a primeira semana de limpeza do bebê. Na hora de você trocar a fralda e ver o tamanho, se a fralda tá apertada ou não, eu gosto sempre de passar a mão entre a barriguinha do neném e a fralda e nas perninhas fazer a mesma coisa. Porque se a fralda estiver muito apertada, isso vai machucar o bebê, só que se ela estiver muito larga, ela vai vazar.
Então sempre tomar cuidado com o ajuste certo da fralda no corpinho do bebê. Uma cena que eu não estava preparada para ver e que hoje em dia, por causa do Instagram, as mães estão sempre postando, eu acho muito engraçado, porque a primeira vez que aconteceu isso com a gente levou um susto, foi quando vazou muito cocô até as costas. Gente, é muito engraçada essa cena. Você vira assim o neném, ele tá chamuscado assim nas costas de cocô. Então, quando isso acontecer com vocês, porque vai acontecer, não adianta, porque vai acontecer, você tira o body. Sabe o body do bebê que ele tem aquela dobradurinha aqui em cima? Aquilo é pra essa situação, pra você não precisar tirar o body por cima. Você tira pelos bracinhos e sai por baixo o body. Então, o que você pode fazer? Você tira o body, tira a fralda, joga a fralda no lixo, com o bebê sujinho mesmo, coloca ele na banheira, a banheira já com água, mas deixa, se a sua banheira for sendo cheia por chuveirinho, deixa o chuveirinho dentro da banheira, o ralinho também, aquele caninho que vai até o ralo do box, deixa ele aberto, que essa água vai correr, você não vai fazer tanta sujeira. Então aí você vai lavando o bebê com o chuveirinho e a água vai já indo embora, a água suja. Quando vê que saiu toda a água suja do banhinho do neném, aí você pode fechar, deixar, dar um banhinho melhor, né? Mas com água limpa. O terceiro assunto são as cólicas. Eu sofri muito com cólica com as duas meninas. Falam que menina é pior desde neném com cólica, que mulher sempre sofre com cólica. Eu não sei se é verdade porque eu não tive meninos, só que as duas tiveram muita cólica. A cólica da Valentina era engraçado, era automático. Começava a escurecer, ela já começava a sofrer com a cólica. Então, o que o pediatra dela na época me disse? Ele disse que quando fosse umas 6 horas da tarde, eu já dar 5 gotinhas, que era referente ao peso dela, né? 5 gotinhas de Luftal, que aí ela passaria melhor esse momento de cólica. Realmente deu muito certo, o Luftal ajudou muito a Valentina nesse período. Eu sentia que ela soltava mais gases, ela fazia mais cocôzinho e ela se sentia mais aliviada quando eu fazia isso. Então eu não esperava ela ter essa cólica, porque a Valentina já mostrou um período no qual ela ia ter a cólica, que ela teve por um período longo. Nesse horário eu falei com o pediatra dela, então ele falou, bom, então como a cólica dela tem basicamente um horário marcado, então quando der umas 6 horas da tarde você dá essas gotinhas de Luftal para ela, que isso vai aliviar ela na dor. Lembrando que sempre converse com o seu pediatra, sempre peça ajuda para ele. Eu tô contando a minha experiência da cólica da Valentina, como nós tratamos. Já da Cacau, da Catarina, a gente descobriu uma bolsinha de ervas, que você esquenta essa bolsinha no micro-ondas e coloca sobre a barriguinha do neném. Pra mim, essa foi muito melhor, porque eu não sou a favor de remédio para criança. Eu prefiro muito mais um aroma ou que nem essa bolsinha para cuidar da criança. Lógico que se ela não tiver efeito, aí você conversa com o seu médico para ver se ele passa algum remédio ou algo do tipo. Mas pra mim, essa bolsinha de ervas foi muito legal. Ela você esquenta um pouquinho no micro-ondas. Quando eu esquentava no micro-ondas, o que eu fazia? Eu colocava na minha barriga primeiro e contava até 20 mais ou menos. Era o período que eu ia da cozinha até o quarto dela. Eu ficava com essa bolsinha na minha barriga pra ver se não iria queimá-la. Porque às vezes também você não... A primeira vez, né, você não sabe da potência do seu micro-ondas, quanto tempo você deixa. É mais ou menos 30 segundos. Mas eu sempre gostava de eu deixava 15 de um lado, 15 do outro no micro-ondas, e mesmo assim eu colocava na minha barriga até chegar ao quarto dela pra ver se não ia me queimar ou nada do tipo. Já aconteceu de eu achar que colocar ao mesmo tempo, achar que não estava muito quente, quando eu fazia isso, dava uma queimadinha na minha barriga. Então sempre testa em você por um período basicamente longuinho, não uma coisa rápida, tipo de colocar e tirar, porque na barriga do neném vai ficar mais tempo, antes de colocar no bebê, tá bom? O da Cacau eu também usei Polycalm, mas como eu disse, eu acho que essa bolsinha valeu muito mais a pena,
porque eu não tava dando um remédio, né, pra criança, pro bebê, e eu achei que foi muito mais eficaz esse saquinho de ervas pra ela. Eu acho que ela se sentia muito mais aliviada que, por exemplo, eu colocava ela deitada no berço com o saquinho sobre a barriga, ela dormia imediatamente. Com cólica eu precisava fazer uma massagenzinha e tudo mais, então eu preferi o saquinho de ervas pra ela. O quarto assunto é o sono. Como elas tiveram bastante cólica, foi um assunto assim que uniu, sabe? Pelo fato delas terem cólica, a Valentina principalmente, que tinha cólica mais à noite, assim, foi algo bem pesado pra mim, foi o sono, porque eu sempre fui dorminhoca. Então, depois que eu tive as meninas, isso foi um assunto assim bem triste pra eu conseguir me adaptar. No começo, as meninas não me davam trabalho de acordar com fome no meio da noite, era realmente só o motivo das cólicas. Mas depois que esse período das cólicas passou, aí elas começaram a acordar, eu acho que de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas mais ou menos, pra mamar. A partir desse momento, depois que elas saíram da cólica e começaram a acordar pra mamar ou pro famoso chupetar de noite, elas foram lá pra nossa cama. Mas o que eu fazia? Eu colocava uma almofada bem grande, que eu tenho aqui no meu sofá, uma almofada bem grande, ela é bem macia, onde eu conseguia dormir sentada, mas confortavelmente sentada. E eu colocava travesseiros no meu braço de uma forma onde elas ficariam bem confortáveis e conseguissem ter acesso ao meu peito. Eu dormia sem blusa, sem nada. Onde elas conseguissem ter acesso ao meu peito para essa mamadinha sem eu precisar ficar acordando. Só que lembrando que o meu sono é muito leve, muito leve. E do mesmo jeito que eu dormia parada, eu acordava parada, eu não mexia nem as minhas pernas, eu deitava e eu dormia. Então isso é uma dica que você tem que se conhecer. Se você tem o sono pesado, não faça isso. Se você se mexe muito, não faça isso. Eu sempre tive o sono muito leve e eu não me mexo muito, depois que eu fiquei adulta, eu não me mexo mais muito na cama. E as meninas também não se mexiam, elas dormiam, eu acordava toda vez que elas iam pro meu peito mamar, eu acordava, eu via que elas estavam se mudando, elas se mexiam, eu sentia isso. Então, como eu disse, o meu sono era leve, eu não me mexia, então toda vez que elas acordavam pra mamar no meu peito, eu acordava. Só que isso não foi ruim pra mim, porque era automático. Eu acordava, via se ela estava bem, elas estavam mamando, eu voltava a dormir. Então, pra mim, foi melhor do que ter que levantar, ter que pegar o neném no berço, ter que fazer mamar e depois fazer arrotar. Então, isso pra mim foi mais fácil. Elas ficavam numa posição que elas não estavam deitadas, completamente deitadas. Então, eu ficava mais ou menos assim, o meu corpo um pouco inclinado, de uma maneira que a cabeça delas ficassem aqui, o corpo delas aqui, ou seja, elas não iriam engasgar. E o meu peito, como eu disse, eu dormia sem blusa, sem sutiã, sem nada, para que elas conseguissem fazer essa mamada. Mas como eu disse, essa experiência foi uma experiência minha, você tem que saber se isso vai dar certo pra você, porque se você parar pra pensar também é algo um pouco perigoso. Se você tiver um sono pesado, você pode soltar o bebê, você pode virar por cima do bebê. Então a minha dica real, em vez de falar pra você fazer igual a mim, você descobrir métodos que seja legal para você e para o seu bebê. Por exemplo, se o seu bebê acorda só às 4 da manhã, ele dorme das 11 às 4. Então arruma algum jeito que nesse período você durma sem o bebê e a partir das 4 você arrume algum método para conseguir amamentar ele. Se você não encontrar um jeito seu e do seu bebê para isso, a minha dica, mesmo que se você encontrar algo que dê certo, a minha outra dica é que quando o bebê dorme no período da tarde, durma também. A não ser que seu bebê durma a tarde toda e você não precise da tarde toda para descansar. Só que saiba que você tem que separar um momento no período da tarde para descansar junto com o seu bebê, porque ajuda muito. Porque não adianta você querer fazer todas as coisas da casa, que nem no meu caso, eu sempre cuidei da minha casa, não tive empregado, nunca tive ajudante, nunca tive nada. Então, eu sempre precisei cuidar da minha casa.
Então eu sempre tive a ajuda do meu esposo, eu sempre contei com a ajuda da minha sogra, da minha mãe, das minhas tias, primas. Mas mesmo que você não tenha essas pessoas para te ajudar, você tem que saber que é melhor a sua louça tá ali cheia do que você tá irritada e você acaba passando isso pro bebê. Então sempre tem um momentinho que você durma junto com ele. Como eu disse, se ele dorme a tarde toda, pega 1h30 para você também descansar, porque você merece isso, porque o nosso corpo já fica cansado, é muita informação, ainda mais no primeiro bebê. É muita informação que a gente passa, é muita mudança, muita adaptação. Então esse momento de descanso é super precioso. Depois que o bebê acordar, tenta colocar ele no sling e fazer alguma coisa, dar uma varridinha na casa, põe o bebê no sling, dá uma organizadinha em caixas, mas lembra que a sua casa não vai estar perfeita com o bebê. Isso não tem problema, isso não é errado, porque o mais importante é você ter uma sincronia com o seu bebê e estar feliz com aquele momento. Que é um momento maravilhoso que você não pode deixar, não pode perder ou deixar ir embora por causa de uma irritação ou por causa de uma casa que você não varreu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Lembrando que são apenas as minhas experiências. Sempre converse com o seu pediatra também, ele também já passou por bastante coisa, então ele tem muitas dicas e ideias para passar para vocês. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, envie para os seus amigos que vocês acham que talvez possam precisar dessas dicas. E a gente se vê no próximo domingo, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!